Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de cantar essas verdades, Pai. De fato, estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. E o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Muito obrigado por isso. Pai, obrigado também porque hoje é dia de ceia e podemos lembrar, Pai, fazer isso em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós não conhecíamos o amor, até que o Senhor enviou o amor até nós. O amor morreu e o amor ressuscitou. E Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pai, muito obrigado por isso. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor, obrigado pela Tua boa mão que está estendida sobre nós, Pai, nos guardando, nos abençoando. Espírito Santo, como já foi dito aqui, o Senhor tem toda a liberdade no nosso meio para se manifestar, para agir. Por gentileza, uma vez mais, ilumine os olhos do nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, nos dê entendimento para que nós possamos enxergar as verdades do Evangelho. A Tua palavra nos ensina, Pai, que o Espírito Santo Ele nos guiará em toda a verdade. Por isso, uma vez mais, pedimos, Espírito Santo, nos guie em toda a verdade. Nós declaramos todos aqui, os que aqui estão, os que estão nos acompanhando pela internet, com os seus olhos, Pai, livres, com os seus ouvidos destampados, com o seu coração aberto, para receber a semente da Sua palavra. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Você pode se assentar. É muito bom estar de volta. Os irmãos devem ter notado a nossa ausência. Durante uns 20 dias aí, mais ou menos, nós estivemos viajando, descansando, trabalhando também um pouquinho. E agora estamos de volta. Como é bom estar de volta. Então estamos aqui prestando contas para a igreja, né? Estávamos viajando, mas agora já chegamos na sexta-feira e já nos colocaram para trabalhar de novo. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Eu só gostaria de reforçar também mais um aviso. Eu não sei se vocês notaram, mas o nosso pastor, o meu pastor, vai estar falando na Fatemi World. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nos dias 17 e 18 desse mês, nós vamos acompanhar a Fatemi World aqui desse templo. A Fatemi World ela é um evento aberto, porém, a transmissão, então se você estiver lá em Curitiba e for até a Comunhão Cristã em Maringá, a Comunhão Cristã em Curitiba, você pode participar lá do evento. Só que, para quem está remoto, esse evento ele é transmitido, só que ele não é aberto, o link do evento não é aberto para todas as pessoas, ele só é aberto para as igrejas ABA ou as igrejas aliançadas com a Comunhão Cristã em Curitiba. Então, para você participar desse evento, você precisa vir aqui até o templo nos dias 17 e 18 para participar conosco. Então, você é nosso convidado, né? E o nosso, como eu já disse, o nosso pastor vai estar lá falando sobre um dos salmos, já que dessa vez nós vamos tratar eles, os pastores lá vão tratar sobre o livro de Salmos. Amém? Então, dias 17 e 18 de março, você é nosso convidado para estar aqui. Graças a Deus. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um pensamento que o Espírito já vem trabalhando comigo há um certo tempo. E eu gostaria de deixar como tema, como título desse pensamento, Crucificados com Cristo. Então, se você gosta de anotar, esse é o tema, esse é o título desse nosso pensamento. Crucificados com Cristo. Há um pouco mais de um mês atrás, nós conversamos sobre a obra consumada da cruz de Jesus Cristo. Nós falamos sobre dois aspectos da obra da cruz. O primeiro aspecto sobre o qual nós conversamos é a substituição. Ou seja, Jesus Cristo, Ele me substituiu naquela cruz. A cruz era minha, o sofrimento era meu. O pecado era o pecado que eu havia herdado de Adão. Quem deveria experimentar a morte era eu. Mas Jesus Cristo me substituiu. Ele tomou, Ele assumiu o meu lugar e a minha condenação. Preste atenção nisso. Ele assumiu a minha condenação. Ou seja, o santo trocou de lugar com o pecador, para que o pecador se tornasse santo e para que o santo, que era Jesus, se tornasse pecado, fosse feito pecado.
O apóstolo Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Por gentileza, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Deus o tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte na cruz de Cristo Jesus, ela é a base para a nossa justificação. Do mesmo jeito que você não fez nada, que eu não fiz nada para ser pecador, porque nós herdamos o pecado de Adão, da mesma forma, de igual modo, eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez, e não por causa daquilo que fazemos. A morte na cruz de Cristo Jesus, então, ela é a base, ela é a segurança da nossa justificação. O segundo aspecto da obra da cruz, sobre o qual conversamos, foi o da inclusão. Ou seja, depois de eu entender que Jesus Cristo me substituiu naquela cruz, eu preciso também entender para mim também. O segundo aspecto da obra da cruz, sobre o qual nós conversamos, foi o da inclusão. Ou seja, primeiro eu fui substituído, mas agora eu também me vejo, eu me incluo na cruz e na morte de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, e no seu lugar, mas ele também morreu para que nós pudéssemos morrer com ele. Eu vou repetir isso. Jesus Cristo, ele não somente morreu no meu e no seu lugar, ele não somente nos substituiu, mas ele morreu para que nós pudéssemos também morrer com ele. É o que o texto está nos ensinando. Ora, se já morremos com Cristo. Então, o primeiro aspecto é o aspecto da substituição, e o segundo aspecto é o aspecto da inclusão. Jesus não só morreu no meu e no seu lugar, mas ele também morreu para que nós pudéssemos morrer com ele. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. Quem foi crucificado com Cristo? A nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, o que foi crucificado com Cristo Jesus foi a nossa velha natureza, com o propósito de nos libertar do domínio do pecado. A nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e nós não sejamos mais escravos do pecado, nós não sirvamos mais ao pecado, como foi dito aqui no momento de libertação. Então, no primeiro aspecto, nós temos a substituição. Jesus Cristo assume o meu lugar, nós somos purificados dos nossos pecados. O segundo aspecto, que é o da inclusão, Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu pudesse morrer juntamente com ele, ou seja, eu sou liberto do pecado. Uma coisa é ser perdoado dos nossos pecados, a outra coisa é ser liberto do pecado. Eu vou repetir. Uma coisa é ser perdoado. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré, um sangue puro, ele nos purificou do pecado. Ele nos tornou santo. A outra coisa é ser livre do pecado. É ser liberto do pecado. Essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo na cruz. Mas para fins didáticos, nós estamos aqui hoje separando os assuntos. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele trata com o pecado. Ele nos purifica, como já dissemos, mas ele não trata com o velho homem. O sangue nos purifica daquilo que fizemos, mas a cruz nos liberta de quem nós éramos. Por isso nós precisamos nos incluir na cruz de Cristo Jesus. Porque a cruz, ela não foi feita para pecador, a cruz foi feita para quem é santo. O sangue nos purifica do que nós fizemos, mas a cruz nos liberta de quem nós éramos. Cristo nos transformou completamente. Nós tivemos a nossa natureza completamente alterada,
completamente mudada por intermédio da obra de Jesus Cristo de Nazaré. Então, repetindo, o sangue de Cristo Jesus nos purifica do pecado, mas a cruz de Cristo Jesus nos faz livres do pecado. Eu tive contato com uma ilustração há uns dias atrás, que ela expressa muito bem isso que nós estamos conversando. E eu quero compartilhar com vocês essa ilustração. Imagine, use a sua imaginação santificada aí, que o ser humano, ele é como uma padaria. O ser humano sem Jesus, ele é como uma padaria. Só que essa padaria, ela está cheia de pão mofado, embolorado, um pão mal feito. O lugar em si é um caos, bagunçado, sujo. Essa é a vida da pessoa sem Jesus Cristo de Nazaré. Só que de repente, um belo dia, essa padaria, ela é totalmente transformada. Acontece uma reforma nela e ela é refeita. E então, essa padaria passa a ser limpa, organizada. Você chega ali na vitrine, tem um pãozinho quentinho, gostosinho, bem feito. Aleluia, meu Deus. Né? Essa é a vida de quem encontra com Jesus. Só que passado um determinado tempo, aparece um pão mofado aqui, um outro pão embolorado ali, um pão estragado. E a gente se pergunta, de onde é que vem isso? Quem que faz o pão? Quem que produz o pão? O padeiro. E aí então a gente se dá conta que o padeiro não sabe fazer pão gostoso, quentinho, só sabe fazer pão estragado. Qual que é o destino desse padeiro? A demissão. Ele precisa morrer, nós precisamos matar o padeiro. Não tem jeito. Esse padeiro não tem solução para ele. Ele não sabe fazer outra coisa que não seja pão estragado. Por quê? Porque é da natureza dele fazer pão estragado. Então, não tem curso que dê jeito nesse padeiro. Não tem método que ensine esse padeiro a fazer um pão gostoso, quentinho. Esse padeiro só tem um destino. Ele precisa morrer. Precisa ser demitido. Essa é a nossa velha natureza. Não tem acordo com a velha natureza. Não tem curso para ser melhor marido, para ser melhor pai, para ser melhor esposa, para ser melhor filho. Não tem hábito que possa ser transformado, que faça de você uma pessoa melhor. A velha natureza, ela só tem um destino: a cruz de Cristo Jesus. Não tem negociação com o padeiro. Não tem como a gente entrar em acordo com ele. Ah, não, Deus, essa é a última vez que eu pequei. Eu nunca mais vou cometer esse pecado. Daqui uma semana você está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos tentando vencer a velha natureza. E a Bíblia, ela não nos chama para vencer a velha natureza. Ela nos chama a receber uma nova natureza. Então não tem negociação com a velha natureza. Não tem como transformar a velha natureza. O padeiro tem que morrer. Você precisa demitir o padeiro. Nós precisamos demitir o padeiro. Amém? Mas seguindo aqui no nosso pensamento. Cristo, ao mesmo tempo, simultaneamente, como dissemos, Ele nos perdoa e nos liberta do pecado. Se nós acreditamos que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purificou do pecado, nós também precisamos acreditar que nós fomos libertos do pecado e já não somos mais escravos dele. Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Aleluia, graças a Deus por isso. Nós agora, como filhos de Deus, podemos viver sim, uma vida santa, desassociados do pecado. Só que somente na graça, existe força para resistir ao pecado. Antes nós éramos escravos do pecado,
agora nós somos servos da justiça. Agora nós fomos feitos verdadeiramente livres. Perceba que a lógica espiritual, ela é inversa, ela está ao contrário, ela vai na contramão do que o mundo nos ensina. Há um esforço imenso em alterar o comportamento humano, sem a noção de que a nossa natureza é que precisa ser transformada, ou é que ela foi transformada. O que eu quero dizer é que é um esforço enorme na tentativa de dominar a velha natureza, de condicioná-la, de discipliná-la, mas só tem um jeito para ela: a cruz. Nós precisamos parar de tentar negociar com a velha natureza, e precisamos aceitar que essa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo. Nós precisamos ver a velha natureza crucificada com Cristo. Nós precisamos enxergar a velha natureza crucificada com Cristo. Aceitar que ela foi crucificada. E também aceitar que uma nova natureza nos foi dada. E nós precisamos começar a agir de acordo com essa nova natureza. A lógica, ela é inversa. Nós não praticamos para ser. Nós somos, por isso fazemos. É ao contrário. Nós não ficamos lutando com o pecado. O pecado já foi destruído. Nós já fomos feitos livres do pecado. Nós aceitamos a nossa natureza. E aí nós andamos a partir de quem nós somos. E aí fica tudo mais fácil. Olha o que nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 6,6. Sabendo isto, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Nós estamos repetindo o texto que nós lemos agora há pouco. A nossa velha natureza, ela já foi crucificada. Como temos aprendido, a Bíblia, ela não foi escrita para alterar o nosso comportamento, mas ela foi escrita para alterar, para mudar a nossa natureza. Olha o que Paulo nos ensina em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Do mesmo jeito que nós nos tornamos pecadores, porque Adão pecou, e com isso herdamos o pecado dele, nós nos tornamos justos por causa da obediência de um só, Jesus Cristo. Perceba que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com aquilo que nós somos, com a natureza que nós recebemos de Cristo Jesus. Quando nós nascemos da carne, e aqui, até onde eu sei, todos nasceram de uma mulher, tiveram um pai, tiveram uma mãe. Quando nós nascemos da carne, nós herdamos automaticamente o pecado de Adão, e tudo que era dele. Mas quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, e nós nascemos de novo, não somos reformados, nós não somos reformados, Jesus não trata com coisa velha, Jesus não trata com coisa antiga, Jesus não veio remendar nada, nós fomos feitos nova criatura, nós não nascemos da carne, mas nós nascemos do Espírito, aleluia, e nós também herdamos tudo aquilo que é de Jesus. Então se Jesus é santo, eu sou santo também. Se Jesus é justo, eu sou justo também. Se Jesus é filho de Deus, eu sou filho. Tem crente aqui? Se Jesus é filho de Deus, eu sou filho de Deus também. Tudo aquilo que é de Jesus é meu também. Não por causa daquilo que eu faço, mas por causa de quem Jesus é. Daquilo que Ele fez por mim. 2 Coríntios 5,17. Nesse texto está essa verdade. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas. Aleluia, graças a Deus por isso. Olha o que o apóstolo também nos ensina em Romanos 11, dos versos 11 a 24. É uma leitura um pouco extensa, mas preste atenção nisso, para dar um pouquinho de contexto aqui para vocês. A argumentação de Paulo nesse texto é em relação aos judeus. Ele começa dizendo assim: então eu pergunto, será que eles, os judeus, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum.
Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles, dos judeus, resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês, que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se eu de algum modo posso fazer com os que do meu povo fiquem com ciúmes, e alguns deles se salvem. Por quê? Se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Preste atenção agora, a partir do verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quem é santo, o ramo ou a raiz? A raiz. A raiz torna o ramo santo. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e vocês, os gentios, sendo oliveira brava, foram enxertados no meio deles, e se tornou participante da seiva, aliás, se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não se glorie contra os ramos que foram quebrados, que foram tirados. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Se nós estamos enxertados em Cristo Jesus, quem é que nos sustenta? Cristo Jesus. Quem é que é santo? Cristo Jesus. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Por causa do quê? Por causa daquilo que eles faziam ou por causa daquilo que eles criam? Daquilo que eles criam. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade, a severidade de Deus. Para com os que caíram, ou seja, os judeus, severidade. Mas para com você, para com nós, os gentios, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquele que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia! Olha o que o próprio Jesus afirma em João 15:1, para nós fecharmos essa parte do pensamento. João 15:1, por gentileza. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Nós, que por natureza éramos pecadores, estávamos afastados de Deus, fomos enxertados na videira verdadeira. E agora a raiz e a seiva chegaram até nós. E nós somos feitos santos e justos, porque estamos enxertados em Jesus Cristo de Nazaré, o santo, o justo. Então não tem nada a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com em quem cremos, na forma como cremos. Eu e você fomos enxertados em Cristo Jesus, e com isso a seiva, ela passou a fluir em nós. Exteriormente, o nosso corpo, ele pode parecer o mesmo, podemos parecer iguais, mas no nosso interior, no nosso espírito, o que flui agora é a vida de Deus, aleluia. Se permanecemos ligados à videira verdadeira que é Cristo, os frutos surgem naturalmente, pois agora, aquele ramo enxertado na videira, recebe a seiva dele. A raiz o fez santo, e para ele é natural produzir frutos,
pois a raiz e a seiva são saudáveis. É por esse motivo que quando a Bíblia ela se refere à carne, ela fala das obras da carne. Mas quando ela se refere ao Espírito, ela fala do fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 a 24. Paulo nos ensina isso. Ora, as obras da carne são. Por que obra? Obra é tudo aquilo que precisa ser planejado, depende de esforço, depende de estudo, depende de aplicação. Então, tudo aquilo que é esforço tem a ver com a obra da carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos fazer uma breve pausa aqui. Esse texto, ele não está tratando de salvação. É muito importante que você entenda isso. Os que praticam tais coisas, se ele está falando de prática, ele está falando de uma obra. Se esse texto estivesse falando de salvação, nós poderíamos afirmar que as pessoas são salvas baseado naquilo que elas praticam. E nós acabamos de ler o texto de Romanos, que só existe uma coisa que nos faz ser enxertados em Cristo Jesus, a nossa fé. Então esse texto ele não está tratando de salvação, ele está tratando de galardão. Os que praticam as obras da carne, eles não podem receber a herança do reino de Deus, porque as obras que eles praticam são obras da carne. Percebe? É aquilo que você faz e a recompensa que você recebe. Então não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com galardão. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto é um só, e esse fruto chama-se amor. E ele se manifesta de algumas formas: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, eles fizeram o quê? Crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Crucificaram a carne. Foram incluídos na crucificação de Jesus. Obra, como já dissemos, é tudo aquilo que é feito através de esforço, através de trabalho. A carne produz obras, mas o Espírito produz o quê? Fruto. As obras precisam de planejamento, esforço, estudo. O fruto flui naturalmente. O fruto é um só, o amor, como já comentamos, mas tem vários aspectos. Como nós dissemos, a lógica do mundo espiritual, ela é invertida. Olha o que o apóstolo nos ensina em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Perceba que não é você lutando contra a carne que vai fazer com que você viva no Espírito. É o contrário. Você vive no Espírito para que não faça os desejos da carne. Muitos de nós não conseguem superar algumas coisas na vida cristã porque eles ainda estão brigando com a carne. E a Bíblia, ela não nos chama a lutar contra a carne. Existe um só que luta contra a carne, que é o Espírito. Enquanto nós, com o nosso desempenho, com a nossa força, estivermos tentando lutar contra a carne, a derrota é certa. Agora, quando nós andamos no Espírito, aí sim,
nós conseguimos vencer os desejos da carne. Olha o que o apóstolo nos ensina em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito. E quem é que luta contra a carne? Mas o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Só existe um jeito de vencer a carne: crucificando ela com Cristo e se enchendo do Espírito. A crucificação da carne, ela não é um ato diário, mas um ato único, conforme o texto que já lemos. A crucificação da carne, ela é um ato único, não um ato diário. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram no passado a carne com as suas paixões e os seus desejos. No original, esse verbo crucificar que está aqui, ele tem um sentido de uma vez por todas, uma única vez, uma vez só. Então você não crucifica a sua carne todo dia, você crucifica ela uma única vez, em Cristo Jesus. Mas você mortifica a sua carne diariamente. A crucificação, ela aconteceu uma única vez, mas a mortificação da carne, ela é diária. Só que a mortificação da carne, ela não é um ato direto. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não lutamos diretamente contra a carne. Nós não tentamos domá-la. Nós não tentamos ensiná-la. Nós não tentamos adestrá-la, condicioná-la. Como nós temos visto, não tem solução para o velho homem. Não tem cursinho, não tem método, não tem jeitinho para o velho homem. Nós conseguimos vencer, ou melhor, nós recebemos a vitória por intermédio da crucificação da carne e do fato de nós nos enchermos do Espírito. É dessa forma que nós mortificamos a carne. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo também nos ensina algo que podemos fazer para mortificar a carne diariamente. E não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que nós precisamos renovar a mente diariamente. Como que eu renovo a mente? Me expondo à palavra de Deus. Me expondo às verdades do Evangelho, ao verdadeiro Evangelho da graça. É dessa forma que eu renovo a minha mente. Nós também podemos mortificar a carne, ou melhor, nós podemos nos encher do Espírito através do louvor, adoração e através da gratidão. Efésios 5:18-20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração, ou seja, com o Espírito, ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos nos encher do Espírito, para que nós possamos mortificar a vontade da carne, dia após dia. Mas o nosso velho homem já está crucificado com Cristo Jesus. Conseguem perceber a diferença? Então, nós tratamos o aspecto da substituição, tratamos o aspecto da inclusão. Nós hoje também estamos crucificados com Cristo Jesus. Mas também cabe uma segunda substituição. A primeira foi quando Cristo morreu em nosso lugar. A segunda é quando Cristo passa a viver através de nós. A segunda substituição é quando Cristo passa a viver através de nós. E aí então, nós
conquistamos a vitória sobre o pecado, nos levando a cumprir a vontade de Deus. A vitória contra o pecado, ela é recebida. Nós não fazemos nada para merecer a vitória contra o pecado. Nós herdamos a vitória contra o pecado. O conquistar aqui é no sentido de receber a vitória que Cristo Jesus nos deu. Gálatas 2, 19 a 20. E eu já estou finalizando. Se a equipe de louvor quiser subir. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, graças a Deus por isso. Então, o primeiro aspecto da substituição é Jesus Cristo assumiu o meu lugar naquela cruz. O segundo aspecto é eu recebo a vida dele em mim. Eu recebo essa nova natureza. Eu me encho do Espírito. Venço o pecado através da vitória de Cristo Jesus. E aí então Cristo passa a viver através da minha vida. Eu abro mão da minha vida para que Cristo possa viver através de mim. Aleluia. Graças a Deus por isso. Esse era o pensamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Espero que você tenha recebido isso aí no seu espírito. Graças a Deus. Eu peço que você se coloque em pé. Nesse momento nós vamos fazer a ceia. Eu peço aos irmãos que já se posicionem aqui na frente, por gentileza. Nós vamos ler um texto, vamos orar. E enquanto o louvor nos conduz em adoração, você pode vir até a frente, pegar do pão, do suco de uva, do suco de uva e fazer uso. Nós só pedimos que você não faça isso sozinho. Se reúna, né, com os irmãos, orem. É um momento de celebração, é um momento de alegria esse momento. E aí então, tome da ceia. Em 1 Coríntios 11, 23 a 29 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aleluia, graças a Deus por isso. Pai, uma vez mais te agradecemos pelo privilégio que temos de ceiar, Pai, de fazer isso em memória do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, fazemos isso com gratidão, com alegria no coração, sabendo que a morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos reconciliaram contigo. Obrigado também, Espírito Santo, pela forma tão linda, tão maravilhosa como o Senhor tem nos guiado em toda a verdade. Pai, declaramos que essa semana será uma semana extraordinária, cheia da Tua presença, da Tua graça, Pai, cheia da presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós também, Pai, santificamos o pão, o vinho, Pai, esse suco de uva, do qual iremos nos alimentar agora. Declaramos, Pai, também o Teu favor
e a tua graça, uma vez mais, sobre a nossa semana, sobre essa semana que se inicia. Muito obrigado, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar à vontade, vir até a frente e ceiar. See
teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Distante da tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Distante da tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito quero conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei